Bom, a gente tem falado muito sobre como se prevenir ao coronavírus. Com a necessidade de se evitar aglomerações, medidas estão sendo tomadas, como o fechamento de bares, restaurantes e agora do comércio considerado não essencial. A saúde é muito importante neste momento, mas as pessoas também têm se desesperado com a questão financeira. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro apresentou uma medida provisória sobre as relações de trabalho. Um ponto dessa medida gerou desespero e foi revogada. Para falar sobre esse assunto e outros assuntos relacionados a essa relação de trabalho, funcionário e empresário, nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios o advogado Danilo Genari. Danilo, explica para a gente como que foi essa medida e qual ponto dela foi revogado. A medida provisória número 927 de 2020, no seu artigo 18, ela previa a possibilidade da licença não remunerada. O que significa? Os empregados poderiam ficar até 4 meses sem receber qualquer tipo de remuneração. Mas isso trouxe um grande movimento em toda a mídia, uma grande discussão a respeito desse ponto. E exatamente este ponto ele foi revogado e isso não é mais possível. Então a licença remunerada ela está descartada de acordo com a medida provisória. Então vamos levar em consideração os empresários que precisaram fechar as suas portas, né? O que eles podem fazer nesse momento para se comprometer tanto com ele e o funcionário? Os pequenos e os médios empresários, eles são responsáveis por gerar um número gigantesco de empregos em todo o território nacional. E justamente por essa razão, algumas medidas estão sendo tomadas. E eles têm a faculdade de colocar os seus funcionários para trabalharem em teletrabalho, ou então no sistema home office, para as empresas que conseguem operar dessa forma. Aquelas que não conseguem, infelizmente, estão prejudicadas com esse ponto, mas podem fazer a antecipação das férias individuais e ou a concessão de férias coletivas, desde que essas férias sejam comunicadas com antecedência mínima de até 48 horas. Alternativamente, eles também podem instituir o banco de horas, né? Antigamente, nós tínhamos aí um período de 6 meses para que essas compensações fossem realizadas, mas agora, excepcionalmente neste caso, em razão do coronavírus, esse prazo foi prorrogado para até 18 meses. Também existem outros 2 pontos importantes, que é a prorrogação do pagamento do FGTS, dos meses de março, abril e maio. Não significa que não é devido o pagamento, mas que sim foi prorrogado e feita a possibilidade de parcelamento, sem que haja juros, multa ou qualquer outro encargo. Um outro ponto importante, para a gente encerrar essa parte das empresas, é a questão do Simples Nacional. Todas as empresas que estão enquadradas dentro do Simples Nacional, elas também têm esse benefício de prorrogar o pagamento para os meses de outubro, novembro e dezembro. Então, todas as empresas têm essas possibilidades à sua disposição para que elas possam passar por esse momento tão difícil que nós todos estamos enfrentando. Vamos levar em consideração aí que foi feito um acordo entre o empresário e o seu funcionário, né? Mas o funcionário, ele começa a relatar que ele não está recebendo de acordo o que foi conversado. Sim. Quais os direitos do funcionário nesse momento? O empregado que não está recebendo aquilo que tem direito, segundo a legislação vigente, ele, na verdade, ele pode posteriormente acionar o Poder Judiciário para se precaver dessas questões que foram desrespeitadas. O grande problema é que o empresário está gerando um grande passivo trabalhista agindo dessa forma, o que com certeza vai comprometer, num médio prazo, a saúde financeira do seu negócio. Por isso é importante que todos os empresários ajam de acordo com a legislação para que nenhum dos seus direitos, tanto dos empresários quanto dos empregados, não seja prejudicado. Tem contas maiores aí que o brasileiro faz, que é no caso dos financiamentos Sim. imobiliário e também de veículos, né? O que pode ser feito nesse momento quando, por exemplo, o funcionário está ainda e não sabe o que vai fazer ou em caso de desemprego? O que pode ser feito? É uma situação de total instabilidade, na verdade. E os bancos, os maiores bancos do Brasil já se manifestaram, já se posicionaram a respeito disso. Eles estão prorrogando o pagamento de todos os contratos que estão vigentes, que estão em dia. Esse é um dos requisitos, que é o pagamento estar em dia para que haja prorrogação pelos próximos 60 dias para o pagamento desses valores. Então, caso seja o seu caso, você pode procurar o banco, não precisa evidentemente ir pessoalmente ao banco, mas caso você esteja nessa situação, você pode ligar ao seu banco com o número do seu contrato, com todas as informações e solicitar esse benefício porque está sendo facultado a todas as pessoas físicas, inclusive, e também aos micros e pequenos empresários. E no caso de quem paga aluguel?
O caso de quem paga aluguel também é um caso excepcional, que está sendo tratado de uma forma totalmente inusitada. Ninguém estava preparado para passar pelo que estamos passando, mas a minha recomendação é o diálogo. Eu acho que neste caso o ponto mais importante a ser levado em consideração por todos é o diálogo e a comunicação entre as pessoas. Um ponto a ser observado e levado em consideração é que haja a formalização daquilo que for acordado entre as partes. Então, se você eventualmente combinou com o seu locador de que você vai pagar parte do valor ou que você vai ficar isento do pagamento pelos próximos 3 meses, é bom sempre formalizar isso para evitar problemas futuros que, com certeza, se não forem formalizados e tomados os devidos cuidados, podem gerar um problema grande no judiciário. E para finalizar, o que você tem para deixar mais de orientação para a população que tem visto aí os direitos e deveres acabam sendo modificados num momento conturbado como esse? Nós temos, por exemplo, a medida provisória, a 927, que em um dia ela foi declarada, no outro dia ela já foi revogada. Então a gente está passando por um momento de muita instabilidade, eu diria, jurídica, econômica, na nossa saúde. Então talvez a minha orientação nesse momento seja calma, para que ninguém passe ou atropele os seus direitos ou os seus deveres. Nesse momento, acho que o bom senso, a empatia, o bom relacionamento entre as pessoas é o que vai fazer a gente sair dessa situação e dar a volta por cima, porque a gente vai conseguir, com certeza. Muito obrigada. Eu agradeço. Então, tá aí o recado final, é para que todo mundo consiga ter um pouco de calma nesse momento complicado que estamos passando.